Meu nome é Emerson Pessoa Vidal, sou orientando o professor Dr. Marcos Alves Silva Ferraz. Meu TCC é sobre investigação e desenvolvimento conceitual acerca da classe insecta Linnaeus 1758 por meio da representação gráfica de alunos de educação básica. Vou falar um pouquinho sobre o referencial teórico, né? No ensino de ciência e educação básica, muito se fala sobre ecologia e preservação da biodiversidade, levando em consideração as preferências humanas, que dedicam consideráveis esforços na preservação de aves e mamíferos, e se esquecem que os invertebrados também têm grande importância ambiental. Insetos como abelha, vespas e borboletas têm importante função de polinização e manutenção da vegetação terrestre. De fato, seres como os insetos têm sido amplamente deixados de lado, a despeito de sua importância em termos ecológicos, o que reflete um comportamento altamente lápis com essa importante classe de seres vivos. A apreciação e a valorização por esses seres vivos podem ser levados por meio da educação e da alfabetização ecológica. A área que eu faço meu trabalho é o mosaico de Japurupiranga, o MOJAC, que é reconhecida pela grande diversidade de espécies, de flora e fauna, além de espécies raras que são endêmicas e que estão ameaçadas de extinção. Eles, localizados no Vale do Ribeira, estão concentrados mais importantes remanescentes da floresta contínua de Mata Atlântica. A fundamentação teórica do nosso trabalho são fundamentadas em alguns pilares. Esses pilares são a importância do estudo dos insetos devido ao grupo receber menos atenção do que os animais vertebrados, apesar de sua importância, isso segundo Layton e Machado. A relevância desse estudo na educação básica em áreas adjacentes a grandes reservas de biodiversidade, como o caso do mosaico do Vale do Ribeira, Cumbim. O conhecimento de como os alunos de áreas próximas aos remanescentes florestais percebem os insetos em seu ambiente natural ou cultural e humano. O uso de representações gráficas nos desenhos e nos estudos relativos a percepções e concepções de estudantes do ensino fundamental. De acordo com Dorfman, o desenho dá suporte ao pensamento visual, à concepção, à elaboração mental e contribui para o surgimento e para a evolução das ideias. Assim, para esse autor, o desenho é possibilitador da fixação, manipulação, análise e crítica das ideias, permitindo com que essas sejam aperfeiçoadas. Para fins de definição e construção das categorias de análise da fase 2 e 4, foi usado aqui o conceito de insetos adotado por um livro didático de ciências do 7º ano, que está adaptado para as habilidades esperadas de um aluno do ensino fundamental sobre o tema. Brockman, 2011. O corpo é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. A cabeça apresenta um par de antenas, estrutura com função sensorial. O tórax em 3 pares de pernas articuladas e pode apresentar 1 ou 2 pares de asas. O abdômen é segmentado e sem apêndices. Bom, vou falar brevemente um pouquinho sobre os objetivos gerais, que são investigar a concepção que estudantes do 7º ano de uma escola pública estadual têm a respeito da classe insecta, concepções prévias e concepções após a intervenção pedagógica. Objetivos específicos: observar e comparar as alterações na compreensão dos estudantes sobre o tema. Demonstrar como a representação gráfica pode auxiliar no ensino da classe insecta e evidenciar as relações estabelecidas ecologicamente. Meu problema de pesquisa é que, apesar de conviverem com os insetos no seu cotidiano, os alunos do ensino fundamental demonstram poucos conhecimentos sobre a sua morfologia e importância ecológica. Daí a necessidade de estudar e intervir nessa realidade pedagógica. Hipóteses. Acreditamos que os alunos demonstraram muitos erros conceituais em relação à morfologia e ecologia da classe insecta, e que esses erros tornariam-se menos frequentes após a nossa intervenção pedagógica. A justificativa do trabalho é: considerando a grande quantidade de diversidade de espécies e relações ecológicas estabelecidas, esse grupo, estudos que foquem no ensino-aprendizagem são muito relevantes para a promoção da educação científica. Metodologia. A metodologia se deu em algumas fases. A primeira fase que nós fizemos foi o desenho dos insetos em ecossistema. A fase 2 foi o desenho dos 4 insetos mais representativos. Na fase 1, abelha, mosca, borboleta e besouro. Em ambas as fases foram notadas falas e dúvidas dos alunos em cadernos de campo. A fase 3 foi a intervenção pedagógica, aulas planejadas a partir do resultado da fase 1 e 2. E a fase 4 foram feitos novos desenhos
repetindo a proposta da fase 1 e 2. Análise dos dados. Para a análise dos dados, nós tivemos algumas outras fases. A primeira fase foi a tabulação. Nós tabulamos o número de insetos retratados, a diversidade de insetos e o número de outros animais retratados, e a diversidade de outros animais. A tabulação na fase 2 e 4 a gente escolheu 4 insetos para representar. Foram abelhas, moscas, borboletas e besouros. Nessas nós prestamos atenção nas partes dos corpos, nas articulações, no número de patas, no número de antenas e o local de inserção das patas e o número de asas. Agora eu vou apresentar um desenho que um dos nossos alunos realizou durante a fase 1, que foi o desenho de um ecossistema. Nesse desenho aqui, foi pedido a eles que eles pegassem e representassem um ecossistema com apenas insetos. Né? Nós podemos identificar aqui no desenho que eles representaram um grilo, formigueiro, borboleta, enfim, alguns insetos, joaninha, e alguns erros conceituais. Por exemplo, nós percebemos aqui que eles representaram como insetos o caramujo, o aracnídeo, a aranha, minhoca, e esses não são insetos, né? Então, a gente partiu para a fase 2. Na fase 2, nós pegamos 4 dos insetos mais representados na fase 1. No caso, a abelha, a mosca, a borboleta e o besouro. Né? E pedimos para eles estarem representando numa folhinha de papel. Nessa folha de papel, nesse desenho, por exemplo, nós podemos perceber que a borboleta aparece sem segmentação. Porque os insetos eles têm que ter 3 segmentações: cabeça, tórax e abdômen. Né? E aqui nesse desenho nós percebemos que a criança ela não representa essas 3 segmentações. Né? Algumas já demonstram essa segmentação, só que é uma minoria. Resultados, né? Depois que a gente fez a tabulação dos dados, a parte da metodologia toda, né? Nós chegamos à conclusão de que as ordens mais representadas eram Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera e Coleoptera. Né? Desses, nós prestamos atenção também que não os mais representados eram caramujos, molúsculos, minhoca, anelídeos, centopeias e diplópodes e aranha, aracnídeos. Foram também retratados alguns vertebrados, como lagartixas, sapos. Né? Na tabulação da segunda fase, temos como os resultados parciais frequente segmentação do corpo dos animais retratados em 2 partes, cabeça e outra que une tórax e abdômen. Em borboletas, ainda, encontramos alguns desenhos com corpos sem segmentação, uma única parte. As asas são mais retratadas em borboletas, moscas e abelhas, geralmente abertas. Nos besouros, em geral, estão fechadas, mas é possível ver uma linha mediana longitudinal do corpo que mostra a presença das mesmas. A inserção das patas nunca aparece na cabeça, ou está no tórax, ou no abdômen, ou no local indiferenciado que junta tórax e abdômen. As asas, quando retratadas, estavam em pares, sendo 1 ou 2 em cada animal. Há poucos desenhos retratando antenas de animais, e a maioria das antenas retratadas estão em borboletas, mais frequentes, e em abelhas, menos frequentes. Tá bom. Agora a próxima fase será de intervenção pedagógica, promovendo situações em que os alunos têm experiências práticas com a classe insecta e aprofundamento teórico referente às características básicas da morfologia externa desses animais, articulações nas patas, número de patas, presença de asas e ausência em alguns grupos, corpo segmentado em cabeça, tórax e abdômen, inserção das patas no abdômen. Em seguida, na fase 4, verificaremos as mudanças nas representações gráficas dos insetos pelos alunos, bem como os avanços na diferenciação entre insetos e não insetos,
comparando com os conhecimentos prévios demonstrados na fase 1 e 2.